Êxodo 38, versículo 8. Nós vamos ler só esse versículo, tá, gente? Êxodo 38, versículo 8, diz a palavra do Senhor assim, ó. Fez também a pia de cobre com as suas bases de cobre, dos espelhos das mulheres que se ajuntavam, ajuntando-se à porta da tenda da congregação. Aleluia por essa palavra, amém? Nós vamos falar sobre essas mulheres hoje aqui. A Bíblia vai trazer o relato delas em um versículo, mas de uma importância muito grande e muito profunda. A Bíblia vai trazer agora que haveria de construir aqui uma bacia, uma pia de cobre, assim diz o Senhor, tinha que ser de cobre. Para que serviria essa pia? Para a lavagem dos sacerdotes, porque o sacerdote não podia entrar na tenda da congregação sem lavar. E aí a gente tem uma profundidade muito grande nessa palavra, amém? A gente tem a profundidade da purificação, a qual ninguém verá a Deus. Então, era feito a bacia para a lavagem do sacerdote. Ele não podia entrar na tenda sem ser lavado, sem ser limpo. Então, uma das características do reino de Deus é a limpeza espiritual. Então, você vê aqui que haveria uma ordem de Deus. Irmão, o que eu acho interessante dessa palavra é que, com certeza, preste atenção nisso, havia cobre em Israel para com o povo. Porque o povo era um povo rico. Ele sai do Egito com bastante ouro, bastante cobre, bastante prata. A Bíblia vai dizer que Deus dá ordem a Moisés de que construísse da forma que Deus queria. Tudo que Deus mandou fazer, aqui em Êxodo, como em Levítico, você vai ver as ordens do Senhor e você vai ver como Deus queria. E a ordem do Senhor era a forma que Deus é. Todas as vezes que você vê que Deus está mandando aqui construir uma pia para se lavar, é porque Deus, ele é assim. Ele é a própria lavagem. Nós entramos pelo sangue de Cristo, somos lavados pelo sangue de Cristo. Então Deus manda construir uma pia. Qual era o material? Cobre. Aí a Bíblia vai trazer que essas mulheres vão dar os cobre. De onde essas mulheres vão tirar o cobre? Elas vão tirar dos espelhos delas. A Bíblia não diz uma mulher, a Bíblia diz mulheres. Então, eram várias mulheres. Então, essas mulheres, antes de tudo isso que Deus dá ordem, elas já estavam na porta da tenda. Elas já tinham o habitat delas na porta do Senhor. Elas podiam entrar, pastora, não, mas elas estavam na porta e elas adoravam, elas se santificavam, elas queriam o melhor de Deus para com elas e para a congregação, para Israel. Então a Bíblia diz que elas estavam na porta. Então era um momento ali que elas se colocavam a adorar. Eu acredito que elas passavam 80% do tempo delas ali. E isso me chama a atenção. Eram mulheres que tinham prazer na lei do Senhor, prazer de estar na porta da casa, prazer de ajudar a obra do Senhor. Olha o que elas vão fazer. Elas vão tirar delas que era espelhos para elas se ver. A base do espelho era de cobre, então elas decidiram. Quando Moisés falou, nós temos que fazer uma bacia de cobre, imediatamente veio a ideia. Nossos espelhos. Mas espelho representa a vaidade. Sim.
espelho representa a vaidade. E agora? Não tem problema. Elas trocam a vaidade para dar a Deus o cobre daqueles espelhos. É por isso que Deus coloca elas aqui. Porque essas mulheres o tempo todo desejaram a tenda, desejaram o compromisso da tenda, desejaram o que vinha da tenda. Elas sabiam que não podiam entrar dentro da tenda, mas elas sabiam que ali fora elas oravam, elas buscavam, elas se santificavam também pelo povo. E a Bíblia diz que no momento que disseram para elas, precisamos de cobre, elas dizem, não tem problema, quebre-se os espelhos, tira-se os cobre e faça a bacia, porque a bacia representava a limpeza espiritual, irmão. Elas iam gerar delas próprio a bacia aonde as mãos, o rosto do sacerdote seriam lavados. Então elas dizem, quebre-se o espelho e faça as bacias. Quando o povo de Deus vai se levantar dessa forma, irmão, vai abandonar as vaidades da vida para ser visto por Deus. Vai abandonar as coisas desse mundo para estar em frente à tenda da congregação. Ninguém está vendo elas, mas elas estão adorando. Dobram os joelhos e diz, tu és o Senhor de todos. Nós te adoramos pelo que tu és. Mulheres que se santificavam. A porta já era santificada porque elas adoravam a Deus. As mulheres estavam ali fazendo um papel, irmão, que muitos não querem fazer. Adorar a Deus, buscar a face de Deus. Quantas vezes Deus nos chama para ser essas mulheres dentro da nossa casa, aonde a nossa casa é protegida pela nossa vida que está na frente dessa batalha. E a gente não ouve a Deus. Essas mulheres estavam na frente da congregação, protegendo aqueles que entravam e aqueles que saíam. E isso me chama muita atenção. Qual é aquele que se levanta para orar e proteger aquele que entra na tenda? Como nós, pastores verdadeiros, sabe? Que entramos dentro da tenda para sacrificar. Não sabemos se vamos voltar. Talvez sem falar como Zacarias. Talvez mancando como Jacó. Mas cadê a proteção? Lá na frente. A pastora tem culto hoje. Vou orar pela vida dela, porque o ataque é muito grande. Aquelas mulheres estavam ali na frente, orando, para que a presença, a graça de Deus, para que o sacerdote chamado Moisés entrasse na tenda, fosse, falasse. Porque já imaginou o sacerdote entrar dentro da tenda e Deus não falar com ele? Que tristeza! 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 Então a Bíblia diz que aquelas mulheres se colocavam na frente da tenda a orar, a buscar, a se santificar. E a Bíblia diz que quando houve o projeto, Deus falou, eu quero uma pia de cobre, com bases de cobre. E aí aquelas mulheres dos espelhos delas se ajuntaram e disseram, eis aqui o cobre. Quebrou-se a própria vaidade. Deus hoje quer fazer isso conosco, irmão. Primeiro as coisas dele, você não está entendendo. Deus quer te abençoar muito, mas ele quer deixar bem claro primeiro as minhas coisas. Quebra as suas, mas deixa a minha ser edificada sobre as suas. Foi isso que elas fizeram. Edificar as coisas do Senhor em cima dos espelhos delas. Elas disseram, não tem problema. Não tem. Irmão, eu fiz da minha casa a casa do Senhor. E eu disse para o Senhor, não tem problema.
Às vezes recebia ligação no meio da madrugada, atendia no meio da madrugada, o povo dormindo, tá eu com uma pessoa, porque a bruxaria sobre a vida daquela mulher estava terrível, e estou eu orando, expulsando os demônios. Entrega as tuas vaidades. Tem muita gente dizendo não ao Senhor. Não chega na porta da congregação. Entregar os espelhos da vida, nem pensar. Se tem medo. Irmão, essas mulheres são corajosas. Quem está na frente da congregação tem muito mais valor a congregação do que os espelhos. Os espelhos é nada em relação à pia que vai ser construída, porque quanto mais limpeza, mais graça desce. Quanto mais limpeza, mais poder se manifesta. Quanto mais limpeza, irmão, mais flui o Espírito de Deus dentro da igreja. Então, elas sabiam a capacidade de quebrar os espelhos e trazer os cobre para dentro da igreja. Aleluia. A igreja, quando reflete Cristo, não reflete o espelho da vida. Não é a vaidade do mundo, não é a cobiça, não é o orgulho das coisas materiais, mas é a presença, é a graça, a misericórdia, a piedade que se mostra diante de nós. Aleluia. Então, elas estão dando valor ao que é precioso. Troque os valores da sua vida. Não dê valor a um espelho, a coisa material. Dê valor às coisas do reino. Porque nada você vai levar dessa terra. Né? Como eu disse, nu você nasceu, nu você vai voltar. Elas disseram, o quê? Querem cobre? Agora. Mulheres, vão pegar os nossos espelhos. Será que teve uma que disse assim, nossos espelhos? Não. Sabe por quê? Porque ambas estavam na mesma consagração, ambas estavam no mesmo pensamento, que Deus deu ordem para fazer uma pia, vai ter mais consagração, vai ter mais limpeza, vai ter mais graça, vai ter mais poder. Ou Deus vai falar mais conosco, a graça dele vai descer sobre nós, aleluia. Aleluia. Quem olha o reino de Deus dessa forma, irmão, vai ter mais vida. Ou vai ter gente salva. É isso que eu penso, irmão. Quando eu penso em igreja, eu penso em vidas. Eu penso em almas. O meu sangue que corre dentro de mim anseia por almas. Eu quero povoar o reino de Deus. Anseio por almas. Você, essas mulheres são colocadas nesse versículo. Fez também a pia de cobre com as suas bases de cobre dos espelhos das mulheres que se ajuntava. Ajuntava-se aonde? A porta da tenda da congregação. Oh, aleluia! Que venha mais homens, mulheres que queiram se juntar à porta da congregação. Para quê? Para buscar a face de Deus. Para quê? Para destruir mesmo os espelhos da vida. Para quê? Para produzir aquilo que Deus manda. Aleluia.